Pessoal, o nosso muito boa tarde a todos. Bem-vindos aqueles que estão conosco, que estão nos ouvindo. Nós falamos em nome do Farol de Ismael e como tal nós vamos fazer a nossa preparação, como sempre fazemos, na expectativa do passe. Estamos numa conexão com uma casa espírita e sempre vamos lembrar que o espiritismo é um assunto amplo, envolve todas as áreas do conhecimento humano, seja psicologia, psiquiatria, sociologia, política, economia, tudo tem a ver com o espiritismo. A razão disso é que o espiritismo estuda a nós próprios, a nós mesmos. O homem não tem um espírito, o homem é um espírito. E isso nos dá uma visão mais ampla, uma visão mais profunda. E este mesmo espiritismo, tem sua base na crença nos espíritos, na reencarnação, na imortalidade da alma, na mediunidade em Deus. Podem ser estes aspectos ainda não devidamente comprovados pela ciência, mas tudo tem o seu tempo, tudo tem sua hora. Acreditamos nós que estas crenças, que são antiquíssimas e coincidentes em várias raças, em vários povos, inclusive nos mais primitivos, cedo ou tarde virá à tona com a sua veracidade para toda a humanidade. É impossível nós admitirmos esse cosmos, esse universo, sem que criamos uma inteligência em algo superior que definimos como Deus. Aliás, a começar por nós mesmos, que somos um mistério. Apenas duas célulazinhas se unem e a partir dessa união se desdobra e nós sabemos em quê? Fígado, coração, baço, estômago, esôfago, neurônios, cabelo, unha, pé, mão, e transforma-se num ser. Eis um grande mistério a todos nós. Nós estamos em preparação para o nosso passe. Estamos numa corrente mental. Essa corrente mental, ela é física e espiritual. Ela une os trabalhadores encarnados, vamos dizer assim, do Farol de Ismael e a esfera extrafísica e espiritual que nos assessora e que nos atende. Estamos todos imbuídos nessa corrente, humor e alegria de viver. Porque não tem como, mesmo quando nós estamos ali no farol, passarmos ou transmitirmos um passe melancólicos, tristes. É preciso alegria. Não se aplica passe estando-se triste. É necessário que nós estejamos alegres. E a alegria se traduz com a confiança no alto, com a confiança nos espíritos. Nós tentamos, como lá o fazemos, transmitir fluidos, transmitir energia. Esses fluidos, o que seriam? É transmissão de saúde, de alegria, de esperança, de confiança, de otimismo. Joga-se essa energia, repleta de todas essas sensações. E aquele que recebe? Quem recebe o passe? Tem que igualmente se elevar, tem que igualmente estar alegre, tem que igualmente estar imbuído de otimismo. Quando se fala lá na aplicação do passe, você eleva o teu pensamento. Ou se diz, pensa em Jesus. É para valer. É para elevar o pensamento mesmo. É para pensar em Jesus mesmo. Não em Jesus na imagem de Jesus, tão somente na figura de Jesus, mas o que Jesus representa. Jesus que disse, busca a verdade e a verdade te libertará, nós deduzimos que Jesus encontrou essa verdade. Que Jesus descobriu aquilo que todos nós temos em nós, o Cristo interno, a fagulha divina em nós. Isso é sempre, quando se pensa em Jesus, aquilo que ele traduz como sendo a essência de todos nós, o clímax de todos nós. Todos nós temos essa partícula divina em todos nós.
Se não estamos bem, se estamos tristes, melancólicos, doentes, vamos melhorar o estado íntimo. Permitir que a chama de amor de Deus incendeie a nossa alma, ilumine a nossa vida. Vamos permitir, vamos permanecer nesse estado para favorecer a receptividade do passe. E nós estamos vendo que esse passe vai ser como está sendo hoje muitas das coisas. Como se diz, os atendimentos, desculpe a analogia, é delivery. Nós, os espíritos, vamos à casa das pessoas aplicar o passe. Você não precisa ir lá. Nós temos a certeza e a convicção de que essa conexão fluídica, mediúnica que está se fazendo nessa corrente vai conduzir entidades espirituais ligadas ao farol, os nossos amparadores e protetores, aos seus lares, a esse reduto caricioso, agradável que aí vocês estão. E vocês receberão esse passe. Todos nós o receberemos. E se nós estivermos melancólicos, tristes, doentes, como seja, e estivermos a perguntar o que vai acontecer comigo, meu Deus, você mesmo pode responder. Vai acontecer o melhor. Vai dar tudo certo. Você falou isso? Disse isso? Respondeu isso com certeza? Repita, vai dar tudo certo. Vai acontecer o melhor. E você achava que não é médium. Não foi você que falou isso para você próprio. Seu mentor usou a sua palavra para te fortalecer. Agora, reforçando, nós precisamos de reforço às vezes. Precisamos ser chacoalhados. Precisamos de quantos volts para a gente se ligar? Um tapa para acordarmos? Crê em Deus ou não crê? Crê nos espíritos ou não crê? Crê na imortalidade ou não crê? O medo é de quem não crê em nada. Porque não tem que se apegar. E crer não é uma ilusão. Há uma causa. A existência daquilo que se crê. De onde surge? De onde surge a crença antiquíssima de todos os povos de crer em uma força superior, de crer na imortalidade? Se nós crermos no mal, vamos encontrar algo pior. Se crermos no bem, vamos encontrar algo muito melhor. O Evangelho nos diz, busca a verdade e a verdade vos libertará. Para isto, ele nos incita ao conhecimento. Repetindo sempre, nós não sabemos o que é a verdade. Então se faz necessário que nós nos modifiquemos, nós nos melhoremos, nós nos elevemos. Busquemos, aprendamos, pensemos, reflitamos. Sair da rotina estagnante, paralisada. A vida é movimento. E o espírito, nós, não podemos parar sob pena de sofrer danos, sob pena de sofrermos. Tudo é movimento. A terra, o sol, as ondas, as estrelas, o caule, as seivas, as flores, os ipês. Nós vemos uma árvore agora, ela tem somente as suas folhas verdes, ou até nem folhas. Mas na intimidade da sua seiva, na intimidade do seu caule, há ali uma ebulição, uma preparação, um movimento invisível, imperceptível aos nossos olhos, que no momento preciso e propício vai surgir o fruto, ou vai surgir a flor. Os ipês amarelos que vão surgir em julho e agosto, eles não vão surgir repentinamente. Eles já estão em elaboração. E quando nós os vemos, nós poderemos dizer que foi uma elaboração ininterrupta, contínua. Assim, a semente que está no solo, ela não está quieta, enterrada, ela está se desdobrando para gerar uma árvore imensa. Uma árvore de toneladas às vezes. Queira ou não, há necessidade da renovação mental. E essa renovação, para sairmos da rotina, ela é intelectual e emocional. São os dois caminhos, as duas vias. Muitos discordam. Mas a evolução é o princípio central da lei de Deus. Podem discordar. É o princípio da doutrina dos Espíritos. A evolução. E aí que entra Jesus.
essa evolução seria como um trem que segue ininterruptamente, vai embora. Mas o que o movimenta é o amor. Por isso a necessidade da renovação intelectual e da renovação sentimental. A intelectual nós a fazemos, nós a buscamos, nós a alcançamos através do estudo, através do conhecimento racional, intelectivo. E a renovação afetiva ao desenvolvimento dos sentimentos, o cultivo da simpatia, o serviço, a assistência. O estudo implica em meditar, analisar, contemplar, questionar livros, assuntos, ideias, diálogos saudáveis, preocupações elevadas. Consta-se que nós utilizamos 10% do nosso cérebro. Tem 90% apagado. Tem 90% que nós não sabemos ainda utilizar. E como haveremos de querer tantas revelações, tantas informações? Parece que ainda é cedo. A renovação afetiva diz respeito aos sentimentos, à assistência. Talvez ainda seja um pouco precário nós falarmos que somos capazes de amar incondicionalmente, mas a gente pode ter camaradagem, paciência, empatia, compreensão. Não só pelas pessoas, pela natureza, pela vida. Algo que Jesus sentia, compaixão. Porque quando nós vemos as pessoas, nós sabemos que elas vão envelhecer, vão adoecer, vão partir, vão ter momentos de tristeza, vão perder alguém, vão ter angústias, estão limitadas. E isso nos leva à compaixão, que é um passo primeiro para o seguinte e os seguintes que nos levarão ao amor. Esses dois roteiros, o estudo, o afeto, o intelecto e o sentimento, nós precisamos, são duas estradas para o progresso espiritual. Não tem outra forma de progresso espiritual senão por esse caminho. O que caracteriza tantas vezes essa necessidade de modificação interior? Se nós estivermos bem, se estiver tudo bem, é ótimo. E se nós sentirmos que somos daqueles que nos sentimos infelizes, nos consideremos pouco estimados ou nos achemos rejeitados, nos afastamos peremptoriamente dos outros, nos irritamos ou deprimimos-nos com frequência, nos consideremos superior ou inferior a alguém, ou que pensemos só em nós. Fala sem parar, ouve pouco, não suporta crítica, não suporta contestação, quer mandar sempre, é sensível, na verdade não é sensível, é cheio de melindre, prazeres em excesso. Isso é mais ou menos um comportamento. E quer dizer do tipo psicológico agressivo, tímido, autoestima zero, ciumento, invejoso, pessimista. Isso é para falar sobre alguma coisa. E isso não é normal, considerado nem pelo aspecto psicológico, nem pelo psicólogo, e nem pelos mentores espirituais. A alma é imortal, precisa de cuidados o tempo todo. Por mais paradoxal que pareça, é na matéria que nós nos espiritualizamos. O mundo material é que nos leva à espiritualização. Porque o mundo material nos força a uma vida estritamente material pelos seus encantos, pelas suas... tudo que o mundo material possui. Viver a vida, aproveitar a vida nesse momento, estar aqui, faz com que releguemos a uma necessidade infrutífera as coisas de cunho espiritual. Parece que não tem muito sentido, é algo imponderável, algo que está além, acima. Todavia as coisas espirituais sempre foram assunto das religiões, e mais contundentemente do espiritismo, que
joga sobre nós próprios a responsabilidade. Nós mesmos é que somos os criadores dos nossos destinos pela nossa forma de ser, pensar, sentir, agir. O Espiritismo nos trouxe essa parcela de responsabilidade que é um benefício para a humanidade. Na escola de aprendizes, quando se estuda o Evangelho, se fala do Espiritismo, só que o Espiritismo como consolador nos ajuda, mas ele tem que ter também o esclarecimento. Tem que esclarecer. Sem demagogia, sem hipocrisia. Falar daquilo que ainda não absorvemos não nos convém. É preciso que tenhamos uma abertura maior, uma sinceridade maior, uma vivência mais plena no campo íntimo. Não adianta chegar e falar, meus irmãozinhos amados, que a paz esteja convosco, se eu ainda não construí isso no meu íntimo. Evidentemente que se deseja a paz e quer que todo mundo seja irmãos, mas é preciso, sobremaneira, desenvolver isso no meu coração, no meu íntimo, na minha intimidade. E é cada um de nós o responsável por isso. A cada um é dado essa cobrança, essa oportunidade, a lei da evolução. Leva-se para o além, para a vida pós-morte, a personalidade que aqui somos. Não é Deus quem determina o céu e o inferno. Ir para o céu e o inferno é próprio do indivíduo. Somos nós. Por isso a necessidade de renovação. Não tem anjo, não tem demônio. Existe espírito bom e espírito mau. Informações espíritas que nos levam a refletir, a pensar. Ninguém paga. Às vezes nós nos equivocamos na doutrina dos espíritos achando que se trata de pagamentos de dívidas do passado. Vamos tentar entender. A doutrina dos espíritos nos fala de energia. A energia é algo que existe no universo, no cosmos todo, do átomo à estrela. Tudo está interligado, tudo é um contínuo ininterrupto. E a sabedoria cósmica, detentora de uma logística inimaginável à nossa concepção, coordena tudo. Essa energia, ela é gerada a partir das nossas ações e pensamentos. Não existe nenhum ato nosso que não desencadeie um tipo de energia que nós vamos chamar de nossa psicosfera, nossa aura, nossa energia mental, nossa energia espiritual, psíquica. Dizemos que os semelhantes se atraem. A partir desse processo, não somente os espíritos se atraem, as pessoas se atraem, as energias igualmente se atraem. Ora, se eu cometo um crime, se eu assassino alguns dirão, nossa, você matou alguém, pela lei da reencarnação, você vai ter que morrer assassinado também. E fica nesse jogo, né? Daí quem assassinar a pessoa vai ser assassinado lá na frente, não tem fim. Não tem fim. A pessoa mata, alguém a mata, esse que matou vai morrer e vai embora. Não tem fim. Será que é assim? Será que tem um juiz olhando, aquele ali cometeu um crime, vou ter que pôr alguém na frente dele para ele ser assassinado? Quando há um crime, quando o assassino desfere um projétil ou algo que aniquila a vida de alguém, ao mesmo tempo que ele aniquila esta vida, ele se envolve profundamente na energia de criminoso, na energia de assassino. Essa energia invisível, ela fica conosco, inerente à nossa alma, ao nosso espírito, está conosco. Onde nós vamos, essa energia nos acompanha. Desencarnamos, morremos, voltamos para o mundo espiritual. Permanece o corpo espiritual, que precedeu ao corpo físico, que gerou o corpo físico. Nós não vemos, é invisível.
ele leva consigo essa energia que estava com o ser encarnado. No mundo espiritual está lá o espírito, aquele que cometeu um crime, com todas aquelas expressões energéticas de um criminoso. Vai reencarnar. Caso não exista nenhuma alteração, nenhuma modificação, nenhuma transformação, esta mesma energia virá acompanhando o corpo seguinte no processo reencarnatório. E o indivíduo renasceu e é um criminoso. Somos nós um criminoso. Renascidos, eis-nos com a aura de um criminoso. Andando para lá, para cá, para lá e para cá. Os semelhantes se atraem. A aura do criminoso, caso não tenha nenhuma alteração, prosseguirá como é. E qual que é a matemática possível da ocorrência que diz que os semelhantes se atraem? Essa energia que ele transporta consigo poderá atrair a energia de um outro criminoso. Poderá atrair, porque os semelhantes se atraem. E ele pode vir a perecer assassinado. Estava nele próprio a realização da consequência do ato. Agora, se houve nele uma modificação, uma alteração, aquilo se dilui, apaga. E não necessariamente ele vai passar pela mesma realização que cometeu. Só que, é claro, ainda aí vai haver dor. Porque ninguém sai de uma situação pesada de crime, de cometer o mal, e passa para algum lado positivo, saudável, instantaneamente. Ele teve que perquirir intimamente, sofrer, refletir, analisar, se arrepender, ter processos internos profundos para poder ter essa transformação. E a mesma coisa acontece em outros ângulos. Abandono a família, persigo, escravizo, sou a sécula de ditadores, me encho da energia dessas condições e a transporto vida afora e atraio aqueles com similitude de energias e vão me gerar exatamente aquilo que a minha energia está desencadeando. Abandono, solidão, perseguição. A aura segue vida afora, se não houver modificação. Fora isso, ainda podemos analisar que talvez sejamos criaturas circunstanciais. As circunstâncias, às vezes, é que nos fazem ser o que somos. Estamos aqui, sem tantos problemas. Lembramos, às vezes, que vivemos no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, uma região saudável, bonita, com algumas e boas possibilidades. E se vivêssemos num local de seca, de guerra, de violência, qual seria o nosso comportamento? Nós vemos lá os nazistas, a gente fala de nazismo porque o nazismo foi uma das piores coisas da história humana. Os escravagistas que escravizaram os negros. Os nazistas perseguiram os judeus, mas aquele cidadão X lá que era judeu, nasceu descendente de judeus. E se ele tivesse nascido alemão? E se ele tivesse, porventura, sido um militar durante o período nazista, um militar alemão? É uma hipótese, mas sabemos como seria? Se aquele negro lá no centro da África, que foi capturado pelos portugueses para trazer para ser escravo aqui no Brasil, se ele fosse um homem branco à ocasião,
Ele teria compaixão dos outros negros ou seria idêntico àqueles muitos que exploravam a escravidão? Talvez se nascesse no meio adverso fossem opressores, ou talvez fossem contra o processo, se tornassem dissidentes, rebeldes. Não dá para a gente saber. Mas fica a possibilidade de refletirmos sobre sermos criaturas circunstanciais. A crítica é relativa nesses aspectos, porque às vezes nós criticamos e vamos dizer que não sabemos muitas vezes o que fazemos. Vamos dar essa desculpa para nós mesmos. Que é o que Jesus disse: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Às vezes a gente não sabe. É fácil você falar: oh, você é burro, hein? Como é que você faz isso? A pessoa não sabe. A pessoa está agindo, às vezes, ela parece que não enxerga. Quantos de nós, às vezes, temos isso? Na família, entre pessoas conhecidas, quantas das vezes nós próprios somos isso? Os que estão ao nosso lado, às vezes, falam: ele não faz cada besteira e não pensa, parece que não reflete. Será que ele não está percebendo que está fazendo coisa errada? E nós, às vezes, não percebemos. Nós plantamos, não sabemos o que colhemos. Mas isso aí é que por isso que existe a evolução. Por isso que existe a psicologia, a psiquiatria, a necessidade de se curar, de buscar ajuda. Por isso que existe a medicina que nos cura. Quem cura é Deus. E nós. O médico manda a conta. Agora o Espiritismo é de graça. O Espiritismo nos ajuda gratuitamente. Não confundamos Espiritismo com espírita. Poderá haver espíritas que deixam a desejar. Muitos, né? Nós, muitos. Nos equivoquemos. Mas o Espiritismo em si, a doutrina em si, o princípio em si, nos auxilia, nos ajuda. Todo homem é incompleto, tudo incompleto, e precisa da cooperação alheia. Nós vivemos em sociedade e não tem como. Não tem como. Nós estamos conversando, tem que ter uma estrutura invisível aí da internet para que isso aconteça. Estamos com uma camisa, alguém a fez. Comemos alguma coisa, teve lá na roça, lá alguém que plantou. Somos uma comunhão, e outros, precisamos uns dos outros. Por isso que a evolução está ligada à assistência. Os espíritos superiores são superiores, estão bem, estão em uma situação elevada, mas eles não têm paz se não nos ajudarem. Só que a ajuda é condicionada à permissão. Nós nos escandalizamos às vezes. Nossa, quanto sofrimento, criança atormentada, guerra, tantos problemas nesse mundo. Quando é que nós verdadeiramente nos preocupamos, né? Porque muitas vezes nós filosofamos muito, né? É como se diz, muita gente, muitos, lamentam as crianças que estão na África passando muitos problemas. Mas isso é porque as crianças estão lá na África. Mas a pessoa não quer nenhuma criança perto dela, para não perturbar. Os espíritos superiores sabem tudo o que está acontecendo. E será que eles são mal-humorados? Pessimistas? De mal com a vida? De mal com Deus? Olha quanta coisa errada. Não. Eles estão num plano de alegria e de paz. Mas como assim? Eles são indiferentes? Não, não são indiferentes. Eles entendem o processo evolutivo. Que, lamentavelmente, muitas vezes é assim que nós precisamos viver. Se nós virmos isso aí, não é coisa que nós estamos dizendo, já se disse por aí, a ameaça de um temporal, relâmpago, trovão, nuvens escuras, está começando a chover, vai ter vento,
tempestade, vai ficar um problemão esse tempo. Tudo receoso. A vibração em torno da Terra é assim. A vibração em torno da Terra é uma vibração imediatista, exclusivista. Nós estamos muitas vezes pensando muito em nós, em diferentes. Nós estamos nos incluindo, estamos aprendendo, desenvolvendo. Então toda essa gama de vibrações pesadas, vamos então agora ver um outro aspecto. Temos a ver com ela. Se temos a ver com ela, tanto que temos, ao acontecer alguma coisa, consequências sobre a nossa vida. No momento atual que passamos, estamos todos sujeitos a um comprometimento na saúde, na situação de vida. Se nós estamos sujeitos a um efeito que pega todos, é sinal que o contrário também é válido. A nossa ação individual é uma ação que pesa no coletivo. Assim sendo, refletamos. Eu sou responsável pelos suicídios que existem, pelos crimes, pelos abortos, pela violência. Tudo que acontece tem a minha participação, então. Se eu não estiver de forma nenhuma procurando dar um direcionamento diferenciado na minha condição íntima. Todos nós somos incompletos e precisamos da cooperação alheia. Aí é necessário que tenhamos então uma ação positiva. Como que é essa ação positiva? Começa pelos nossos pensamentos. Quantos são os nossos pensamentos? Pensamos negativo, transformemos num pensamento bom. As nossas imagens, pensamos às vezes por quadros mentais. Nós pensamos, imaginamos. Vemos alguma coisa, como se ela tivesse acontecido. Os espíritos veem também. Porque quando você pensa, pense na praia. Se você fecha os olhos, você vê a praia, você vê o Marx quebrando as ondas na praia, você vê aquilo. Então isso é como se estivesse uma imagem, foi elaborada em algum lugar aqui, para você ver. A entidade espiritual que está fora, ela vê também, então ela sabe o que está pensando. Sabe o que eu estou pensando? Diz que tem uma historinha lá que o indivíduo inventou um colar. E esse colar baratinho. Mas quem colocava esse colar possibilitava que qualquer pessoa percebesse o que ele estaria pensando. Eu coloco o colar, aí qualquer um vai saber o que eu estou pensando. Não deu para fazer sucesso esse colar, ninguém queria. Eu vou querer que saibam o que eu estou pensando? Exatamente porque os nossos pensamentos são variáveis e negativos. Inconvenientes muitas vezes, mas é o processo de aprendizagem. E conscientizar-se disso é o passo inicial, é o desafio da doutrina dos espíritos. E é por isso que às vezes o obsessor, o cobrador do passado, aquele que se aproxima de nós para, vamos dizer, nos prejudicar, para fazer com que as coisas não deem certo, para deixar a gente nervoso, taciturno, quieto, calado, depressivo. Obsessores às vezes são tão contundentes que levam ao suicídio. O obsessor percebe os nossos pensamentos. E muitas vezes há obsessores que se afastam, que se cansam, que desistem. Por quê? Porque ele está acompanhando a pessoa. Esse daí foi aquele que
que naquele período X, naquela época tal, porque a vida continua, tem reencarnação, vai e vem, isso aí é... Cedo ou tarde vamos chegar nessa prova. A história da humanidade é cheia de percalços, cheia de crimes, de violência. Até hoje é assim. E o obsessor vai dizer, é esse daí, encontrei. Achei aquele que me prejudicou, que fez mal para mim. Agora é a minha vez. Porque ele está parado no tempo. Ele também deveria ter outras reflexões e sair dessa e perdoar. Porque se nós colocarmos no trabalho espiritual e jogarmos ele lá atrás, ele vai ver que aquilo que aconteceu com ele foi gerado por ele mesmo, lá numa outra vida. Ou no seu comportamento, na sua atração energética para aquela situação. Mas tudo bem. O obsessor viu a pessoa. Mas aí percebe, cadê aquele homem? Cadê aquele cidadão que me prejudicou? Ele não é mais aquele. Eu sinto pelos pensamentos, pelo jeito dele ser, eu sinto que ele não é capaz mais de fazer aquilo. Aquilo que ele me fez, se a gente voltasse com o tempo e estivesse junto de novo, com ele do jeito que é agora, ele ia me ajudar, porque ele mudou. Ele teve uma renovação íntima, uma renovação mental. A entidade espiritual percebe a transformação. E quando ela percebe a transformação, ela se vexa. Eu estou cobrando algo que não existe. E ele começa a cair em si. Porque por pior que seja a entidade, é um ser humano, criado por Deus, o futuro Cristo, um anjo futuro, que tem uma centelha divina. A centelha divina, você vira as costas para ela. Você vira as costas e vai agindo. Eu não estou nem um pouco preocupado. Eu faço o que eu bem entender. Essa vida é breve, essa vida é curta. Eu não estou nem ligando. Eu quero viver, aproveitar e abusar dos outros mesmo. O mundo é dos espertos e vamos em frente. Você vai. Mas a centelha que está dentro não apaga. Ela está sendo desconsiderada. Mas ela está ali. Ela está ali. Uma hora ela começa a acender mais e mais. É aí que o espírito começa a cair em si. Então o obsessor, vendo aquele que ele está perseguindo, que já não é mais o mesmo, ele começa a se sentir vexado, né? E acaba se afastando. É por isso que muitas pessoas têm menos obsessão. Ah, isso aí não existe na face da Terra, todo mundo tem obsessão. Esse aqui é um planeta de expiação e prova. Não é. Se é, não é para todo mundo. Há muitas pessoas que não consideram isso aqui expiação e prova. Há muitas pessoas que não consideram cruz as costas. Há muitas pessoas felizes, alegres, contentes, dando graças a Deus por estar vivo, por estar na Terra. Feliz da vida. Que privilégio essas pessoas têm. Isso existe, não é ficção. Ah, mas elas não sofrem? Sofrem! Mas e daí? E daí? Com a licença das possíveis perquisições, a gente se considera feliz. Feliz por estar na vida. Se considera feliz e sabe que poderia ser mais feliz ainda se tivesse um pouco mais de concepção saudável, dedicação a uma felicidade esperando. Ah, mas isso é porque a sua vida é muito boa. Será? E assim são de muitos. Nós já soubemos o que é desemprego, o que é uma certa carência material. Nós já passamos por uma cirurgia prestes a pôr em desencarne, conforme a própria orientação médica. Cirurgia de alto risco. Nós tivemos a convivialidade com alguém que nos foi e é uma grande preciosidade e que partiu. Não está mais fisicamente entre nós. E nem por isso nos dizemos
que estamos carregando uma cruz enorme. Não é para disfarçar nem para fingir, é o íntimo. É a confiança em Deus, a confiança na imortalidade. A crença no bem, a crença de que esse mundo tem coordenação. Que ninguém perdeu ninguém. A gente perde relógio, perde caneta, perde o trem, perde o ônibus, mas você não perde ninguém. A doutrina dos Espíritos nos garante, e isso vai ser comprovado quando nós merecermos plenamente, a vida prossegue. O ser que estava conosco e não está mais, nós o encontraremos. É uma questão de paciência. Por que a gente tem tanto medo da morte, tanta inaceitação? O pai tem um filho, esse filho vai para Nova Zelândia, vai para a Austrália. Vai com Deus, meu filho, eu vou ficar 2 anos sem te ver, 3 anos sem te ver, porque eu não tenho condições de ir lá, vai ser difícil para você vir para cá, mas a gente se comunica, dá para fazer isso? Dá, você não deve ter problema, o importante é que você está bem. Mas quando alguém parte, acha-se que houve uma tragédia. Por causa do nosso entendimento, porque muitas vezes a morte, a travessia é uma libertação. O mundo espiritual é maravilhoso, é belíssimo. Imagine o que pode ser. As esferas de luz, as esferas saudáveis, a esfera da humildade, do carinho, da ternura, do afeto, da poesia, da busca de fato de ter amor, de se desprender. São regiões lindas, imensas. Por que a gente fala tanto em melhoria, em reforma, muda interiormente? Espiritismo é até chato, né? As pessoas, você tem que se reformar interiormente, tem que mudar. É porque nós somos melhoráveis. Ninguém está no ponto final prontinho. Todos nós temos que melhorar, ou o que melhorar. Para gerar uma vida mais ampla e feliz. Há um infinito à nossa frente. Infinito à nossa frente. Tem tanta coisa para nós fazermos. Muito a realizar. Vamos conhecer Júpiter? Vamos conhecer Saturno? Vamos conhecer Marte? Nossa, o que é isso? O que é isso? Que é o nosso futuro. Conhecer o universo. E Marte, Júpiter, Saturno é ali, do outro lado da rua. Faz parte do nosso sistema solar. São trilhões, trilhões, trilhões de sóis, de galáxias, de mundos. Do nosso. Somos herdeiros do cosmos. Não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono. Quem falou isso falou uma grande verdade. Somos herdeiros do cosmos. Temos o infinito pela frente. Melhorar, desenvolver, mas é desenvolver o íntimo, desenvolver a paz, desenvolver o Cristo interno. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, isto é, o amor é o caminho, a verdade e a vida. Ele simboliza, representa o amor. A luz do mundo é o íntimo. Essa luz que se acende. Muitas vezes existe a intelectualidade radiante, que é importante, mas só a intelectualidade não vai adiantar. É como se diz, existem os PhDs, os PhDeuses, PhDeusas, que sabem muito, dão aulas em universidades internacionais e são pessoas ásperas. Não que nós sejamos alguma coisa, mas existe sim a necessidade de uma certa humildade. Eu sei que não sei, sei que nada sei, já dizia o Sócrates lá atrás, se é que é ele mesmo que dizia. É buscar. Essa humildade, essa sinceridade necessária ao ser. Quantos sabem muito? Conhecimentos científicos enormes. Mas não tem um pingo de vida interior. De
De que vale o homem ter ganho o mundo todo se perdeu sua própria alma? Parece uma frase, né, de efeito. Nós devemos buscar entre as condições que nos favorecem a oração. E a oração não é falar demais. Não é só se recolher, é pensar. São os nossos pensamentos ligados a Deus. Quando nós oramos por nós mesmos, nós oramos, podemos orar até tristes, vamos dizer assim, contritos, né? Porque, Senhor, eu tenho essas necessidades, eu preciso, tem coisas em mim que não estão boas. Eu preciso me reformular. Me dá uma força, me ajuda a que eu desperte dentro de mim mesmo os elementos que me favoreçam ao crescimento, a melhoria, a pacificação. Que a minha vibração melhore. Como que está a minha vibração? Eu chego num lugar onde eu vou, é uma chuva de pessimismo, de tristeza, de angústia ou de alegria. A minha presença, a minha vibração, que a gente não sabe como é que é a vibração da gente. Define a vibração dos outros. Nossa, fulano tem uma vibração assim, assado, fulano tem uma vibração boa. E a da gente, às vezes, a gente não sabe. Então a gente vai orar para Deus meio recolhido, assim como que é meio fechado, pedindo essa ajuda. Se é que é assim mesmo. Quando a gente vai orar para os outros, a gente tem que orar com alegria. Porque você vai jogar alegria para os outros. Senhor, ajuda, ilumina, fortalece. Quem está passando fome, necessidade, miséria, adoentado, dá a vossa luz, Senhor. Põe alegria nesse coração. Porque quando se ora a Deus e se pede, sabemos que o Senhor da vida permite tudo o que ocorre. E se permite é porque há uma razão. Há um porquê. Há uma necessidade. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. O que é isso, né? Porque o aflito, o angustiado, o que está sofrendo, o que está na amargura, está perto do reino do céu, porque ele está perto da libertação. Ele está resgatando, está se limpando, está eliminando, está afastando. Ele está próximo do reino dos céus. Então ele está próximo da liberdade. Liberdade é isso. Paguei as minhas contas. Minha consciência está em paz. Refiz o que eu desfiz. Ajudei quem eu desajudei. Construí o que eu destruí. Estou resgatando. O reino dos céus está próximo. Não vamos achar que o reino do céu está próximo do nosso conforto material apenas, da nossa indiferença. A nossa condição, que acenda a vossa luz, dizia Jesus. A nossa condição pode ser trevosa ou iluminada. E é isso que a doutrina nos ajuda. É para enfrentar a realidade sem se sentir coitadinho. Sem se achar um esquecido, um abandonado, um sofredor. É parar de reclamar. É pensar no bem. É até, de certa forma, se pudermos, rir de nós mesmos. Porque às vezes a gente ri da gente mesmo. Como é que a gente comete isso, aquilo? Ou por que eu faço isso, aquilo? Que tolice. Oh, meu Deus. Se a vida nos dá um limão, faça uma limonada. É assim que se diz. Se a vida nos der o limão, a gente lembra. Faça uma laranjada. É possível? Nem dê bola pro limão. Faz uma laranjada. Como se não existisse aquela dor. Porque ela vai passar. Porque vai dar tudo certo. Porque a vida é breve. Porque os momentos que estamos vivendo na angústia e vivemos vão passar. Porque nós não sabemos
se não estamos bem, se estamos em situação dolorosa, situação difícil, sozinhos, tristes, desempregados, faltando as coisas, com problema, vai passar. Eu não consigo emprego de jeito nenhum. A ninguém é dado cometer o mal. Nossa, mas o indivíduo está lá na favela, não tem trabalho, não tem emprego, é rejeitado. Ele não precisa roubar. Mas não tem outro jeito de viver. Ele não precisa. A sabedoria cósmica nos dá os meios. Mas que meio? Não é possível. Tem gente na cama, no leito, tem alguém que cuida da pessoa. Mas eu não consigo trabalhar. Levanta mais cedo. Dá um jeito de fazer os seus currículos, por mais simples que seja, e distribui para 50 pessoas. Levanta às 4 da manhã, sai pela rua, conversa com um, conversa. Hoje não pode fazer isso, né? Mas vamos dizer em dias normais. Espera passar esse período. Conversa com um, conversa com outro, conversa, ora. Não é possível que a alternativa seja cometer o delito. Então é encarar de frente o problema. A perda, a dor, o sofrimento. Porque vai passar. Orar feliz, orar pelos outros e levar alegria, então. É necessário que a gente tenha assim um discernimento para produzir, porque o discernimento, ele produz atenuante ou agravante. Às vezes pessoas, nós passamos por situações semelhantes, cada um tem uma reação. Para uns determinadas circunstâncias são pesadas e para outros não. O que caracteriza se a circunstância é similar? A nossa estrutura mental, psíquica, a nossa crença, a nossa fé, a nossa autoestima, a nossa valorização, ou deixar de ser coitadinho, ou deixar de culpar a vida, ou deixar de culpar os outros, a nossa responsabilidade, olhar a situação de frente, sem usar subterfúgio, sem se deprimir, sem negar, falar sobre o assunto, conversar, procurar ajuda. Aprender, principalmente, a não guardar o rancor. Aquilo que acontece conosco, que alguém nos fez, pode ser que tenha a ver conosco, principalmente. Então não adianta ter raiva de uma pessoa X, porque nos fez alguma coisa. Porque se não fosse a pessoa X, seria a pessoa Y. É nós que precisávamos daquilo. É nós que estávamos à mercê daquela situação. Nós é que precisávamos. Então há que levar em consideração esse aspecto. Esqueçamos. Desenvolvamos a compaixão. Nós vamos rogar aos amigos espirituais que verdadeiramente, pelo elo da corrente magnética, fluídica, mental que se faz com os trabalhadores do farol, daquelas vibrações que se faz, vibração, vibrar, pedir, é energia, não é vibrar simplesmente falando, movendo os lábios. É mexer com o coração. Ah, mas vocês fazem isso mesmo do jeito que vocês estão falando? Não. Mas sabemos que é necessário. É jogar energia. Transmitir energia. Aliás, é até uma forma interessante e inteligente de fazermos isso sempre. O indivíduo conta a história, um professor que foi um médico. Ele gostava muito de mentalmente aplicar um passe nas pessoas, mentalmente jogar energia, mentalmente assistir as pessoas. Foi um médico. E ele era o último a ser atendido. Só que quando ele chegou, o médico falou para ele: acabei de atender uma pessoa antes de você e tive que notificá-la que ela está em fase terminal, está com uma doença incurável. E isso foi muito difícil para mim, porque para notificá-la disso, eu me senti... E o médico começou a falar. O indivíduo que nós estamos mencionando
ficou quieto ouvindo o médico, jogando energia para desassimilar o médico daquele envolvimento que ele estava. Então ele estava prestando uma assistência ao médico. E o médico falou, e ele, sim, para depois chegar no caso dele. E aí ele até diz, é inteligente a gente assistir para depois ser assistido. Até quando você contrata um serviço, você contrata alguém para fazer uma faxina na sua casa. A pessoa às vezes chega carregada, assediada, transtornada. 2 minutos de conversa, o que não seja conversa, pensamento, joga energia, dá um passe. Ela vai trabalhar melhor para você. Como o médico trabalhou melhor com ele após se soltar. Ele ouviu o médico, se dedicou. Ouvir é uma forma de assistir. Ouvir, e às vezes a gente não sabe as coisas, tem que refletir. Esse mesmo professor cita outro exemplo. Um curso que tinha sobre ética e fazia-se perguntas para as pessoas para ver as respostas que elas poderiam dar no campo ético. E tinha lá um advogado e pergunta-se a ele, você tem um amigo que é traficante, daqueles da pesada, mas ele é seu amigo. Você o entrega para as autoridades? Ele falou, de jeito nenhum. Assim, instantaneamente. De jeito nenhum, eu não entregaria. Não. Você é meu amigo, não vou entregar. Aí o professor voltou. Mas se você é amigo dele e não o entrega, você está ajudando ele a ir para o fundo do poço. Você está contribuindo com os crimes e os problemas que podem existir na sociedade. Você está sendo conivente. Ele respondeu, volta atrás, espera um pouco, deixa eu pensar, deixa eu analisar. É assim que devemos fazer às vezes. Somos às vezes impulsivos, ouvimos pouco, não, já damos respostas atropeladas, mas não pensamos. Outros ângulos, outras reflexões, outros aspectos. Não é achar que a gente sempre tem razão. Analisar outras alternativas. E assim é a existência. Assim são os nossos caminhos. Na escola de aprendizes, que é mais ou menos semelhante, mas nem, tinha um preletor, um expositor. E esse expositor chegou à escola de aprendizes e fez a aula que tinha que fazer. Terminada a aula, ele foi embora e foi para a rodoviária. E ali na rodoviária ia demorar um pouco o ônibus, enquanto ele esperava, ele foi até a lanchonete e pediu uma latinha de cerveja. Ficou ali. Nisso, passa um aluno da escola, que também deve ter ido para a rodoviária, e chega para ele, mas, poxa vida, você fez a aula para nós, falando de reforma íntima, de mudança interior, de renovação interior, e está aí tomando cerveja. Ele falou, não, eu estou muito preocupado com a minha reforma íntima, bastante preocupado. E no momento eu estou preocupado com a minha reforma íntima, num aspecto que diz respeito a eu cuidar da minha própria vida e deixar a vida dos outros em paz. Tomara que ele tenha entendido a lição, né? Então é assim. Não entendemos direito. Precisamos refletir mais. Vamos fazer uma oração? Essa oração é para pedirmos por nós, para sustentarmos as entidades espirituais, mas cada um aí em seu lar se recolhe, fecha os olhos, se quiser, tem aquela aguinha, pode deixá-la fluidificada, aqueles de nós que cremos, acreditamos, vamos fazer isso.
pedir o amparo ao nosso lar, aos nossos familiares, aqueles que estão conosco. Pedir que a misericórdia divina socorra e ajude. Vamos jogar alegria. Sabe jogar alegria para quem está pensando em suicídio? Desvia o pensamento. Ó, você está olhando para cá. Você está querendo isso, só isso. Você está querendo acabar com a vida. Olha as coisas boas. Põe na cabeça dele, meu Deus, que tem coisas boas. Que ele está perdendo tempo. Ele não sabe as consequências. Ele não sabe as consequências. Se ele deixar passar, se ele se recolher, ficar quietinho, daqui a pouco ele vai ver por outro ângulo. Espera a noite, olha as estrelas. Cada estrela pequenininha é um sol do infinito. Esse que está pegando uma arma aí, porventura, para assassinar alguém, larga isso aí. Não tira a vida de ninguém, não. Não faz isso. Recebe a vibração de amor do seu anjo protetor. Que esse anjo tenha, esse espírito tenha força para chegar até a pessoa. Quem está com pensamento negativo, quem está depressivo, quem está triste. Quem está com um problema familiar, pessoal, financeiro, de saúde. Quem está com tédio, quem está triste, quem está aborrecido. Quem está na miséria, na fome, nos locais em guerra, em conflito, em aflição. Os que estão no mundo espiritual. Os que estão ligados a nós, os que desconhecemos, os espíritos. Por todos nós pedimos. Vibrações de amor, vibrações de paz. Vibrações de entendimento, de compreensão, de saúde, de serenidade, de esperança. Guardemos alguns segundos. E quem quiser, verbalize aí onde está. Os amigos dos beneditinos, os espíritos irmãos nossos que sempre nos ajudam, eles estão em delivery, né? Atendendo nas casas. Pode ter certeza. O elo, o vínculo, as fichas, os endereços, é do conhecimento de todos eles. Eles vão até aí. Vamos permanecer em paz. Peça, verbalize o que você precisa, o que você quer. Se é difícil verbalizar na frente de alguém aí, quando você for para o seu quarto no silêncio, ore a Deus em segredo, em silêncio, e seu Pai que vem em segredo te atenderá. E a palavra de Jesus é bastante interessante, sublime, maravilhosa. Pode ser de qualquer religião, até ateu. Budista, muçulmano. Deus, a fonte da vida, mistério sublime, a causa de todas as coisas. Diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, dizemos todos nós. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Paz, harmonia nas nossas vidas.